de hoje que os contos infantis acompanham o crescimento e o desenvolvimento das crianças. Desde muito cedo, a maioria de nós, de alguma maneira, teve algum tipo de contato com algumas histórias, tais como Chapeuzinho Vermelho, A Bela Adormecida, Cinderela, O Pequeno Polegar, entre outras. Acontece que os contos infantis nem sempre foram contados dessa forma, uma vez que os gêneros do discurso evoluem de acordo com a evolução da sociedade, segundo Bakhtin. Os gêneros se modificam, se misturam e transmutam-se no espaço-tempo em um constante processo dialógico. É difícil traçar uma história dos contos infantis, visto que apenas as formas literárias sobreviveram. Muitos dos contos orais acabaram se perdendo pelo tempo, já que os mesmos fizeram parte de uma cultura viva e foi transmitida oralmente através dos séculos. De acordo com os pesquisadores das universidades de Durham e Lisboa, tais histórias podem ter se originado há cerca de 6.000 anos atrás e continuam sendo escritas até hoje. Aqui no Brasil e em Portugal, o termo que denomina essas histórias ficou mais conhecido como contos de fadas, os quais surgiram por aqui no fim do século XIX sob o nome de contos da carochinha e substituído por contos de fadas no século XX. Como dito anteriormente, os contos sofreram amplas modificações no decorrer dos anos, principalmente se fizermos um paralelo com os primeiros que foram registrados, descritos como histórias macabras e sangrentas que não eram de fadas e muito menos destinados às crianças, e sim histórias feitas para distrair adultos em reuniões e encontros. Embora tenha sofrido modificações, Bakhtin postula que o gênero vive do presente, mas sempre recorda o seu passado, o seu começo. Para Fanny Abramovic, os contos de fadas perpetuam-se porque lidam com conteúdos de sabedoria popular, essenciais à condição humana. Os contos de fadas na versão infantil, que são os que conhecemos hoje em dia, nasceram na Europa por volta do século XVII. Seu precursor foi Charles Perrault, que adaptou as histórias de forma que pudessem ser consumidas por crianças. Entretanto, o gênero literário só teve crescimento no final do século XVIII, com as pesquisas feitas e as obras escritas pelos famosos irmãos Grimm, que mantinham uma visão mais voltada à fé cristã e valores morais. Em seguida, o dinamarquês Hans Christian Andersen adotou uma estética que visava mostrar às crianças que para alcançar seus objetivos era preciso passar por provações, por caminhos difíceis de passar, para então poder chegar ao céu. Conflitos relacionados à dificuldade de ser crianças, de carências, de autodescobertas, medos, amor e etc. eram resolvidos por personagens simples que contavam com o imaginário infantil, envolvendo bruxas e fadas como elementos mágicos. De acordo com Marina Warner, um dos temas fundamentais é o protagonista que parte para descobrir o desconhecido e vence seus temores. No Brasil, o maior representante de contos infantis foi Monteiro Lobato, o qual tem suas obras lidas e estudadas até hoje. Os contos atuais têm uma perceptível preocupação com o impacto que podem causar na vida das crianças e na influência que suas histórias podem trazer. Em razão disso, temáticas consideradas violentas e pouco lúdicas foram completamente abolidas, embora ainda possamos perceber alguns resquícios de um universo um pouco assustador nos principais contos de fadas. Entretanto, a partir dos 5 anos, a criança já tem a percepção de que os contos de fadas não fazem parte de sua realidade. Porém, os fatos que estão sendo narrados ali confortam a realidade interior, o que faz com que sua mente se harmonize com a narrativa. Ela sabe que a verdade dos contos de fadas é a verdade de nossa imaginação. Hoje, os contos infantis passam por inúmeros critérios antes de chegar às mãos das crianças, uma vez que elas ainda não têm seu desenvolvimento de capacidade crítica totalmente formado. Esses critérios visam a não interferência na criatividade e no desenvolvimento da imaginação das crianças. Isso acaba por quebrar alguns estereótipos típicos nas histórias mais conhecidas, como por exemplo, por que praticamente todas as princesas da Disney são brancas? Ou porque quase todas são descritas como mulheres, submissas e que se detêm em atividades domésticas. A narrativa se renova com a proximidade de fatos do cotidiano, mas nem por isso perde a magia e o encanto no sentido de mensagens que quer expressar. Dessa forma, o Era Uma Vez e o Felizes para Sempre se tornam ajudantes essenciais no desenvolvimento das crianças, visto que o contato com a leitura deve ser constante para que se desperte o gosto pelo ato, o que acaba por se tornar um hábito e não um momento esporádico.
Através da leitura, o educando se aproxima de culturas e saberes historicamente acumulados pelo homem, adquirindo informações que o ajudarão na construção do seu conhecimento. Os contos de fadas acabam sendo os favoritos entre os professores, visto que sua eficácia e criatividade são mais trabalhados do que em outros gêneros no que se refere à alfabetização, já que tratam de problemas humanos universais como a solidão e a necessidade de enfrentar a vida por si só, mas de uma maneira mais simbólica e funcional.